Oi, alunos, bom dia. Então, hoje nós vamos ter uma nova aula para mais um filo do Reino Animalia. Ai, vocês vão me falar ainda o Reino Animalia? Exatamente. O Reino Animalia, ele é um reino muito diverso e por isso a gente estuda os seus filos, alguns dos seus filos, tá, gente? A gente não estuda todos especificamente, não, mas a gente estuda todos de uma maneira mais ampla. Por quê? O nosso conteúdo do sétimo ano é biodiversidade. E para eu entender a biodiversidade, que é a variedade de espécies que vivem no mundo, eu tenho que saber as características de cada reino e como que cada reino se comporta, né? Quantidade de espécies que cada reino tem. Então, o reino Animalia, diferente do reino Monera, do reino Protista e do reino Fungi, ele é um reino muito diverso. Então, a gente estuda alguns dos seus filhos, ok? Nas aulas passadas, a gente viu, né? A gente estudou, né? Os poríferos, que recebem esse nome porque ele tem o corpo coberto por poros e por eles serem animais sésseis, eles não se movimentam. Eles precisam da água para se alimentarem, então a água entra através desses poros. Depois nós estudamos os quinidários ou selenterados, que têm o corpo coberto, possuem quinidócitos, que são células que produzem uma substância urticante, que serve para paralisar presas na alimentação desses animais e ao mesmo tempo defesa, né? A gente viu isso. Depois nós estudamos os vermes plateumintos, que recebem esse nome por eles serem vermes achatados, e os nematóides ou nemateumintos, que são vermes cilíndricos com apenas as extremidades afiladas. E por fim, vimos os anelídeos, que são as minhocas, as sanguessugas e os minhocos. E as minhocas recebem esse nome, esses animais recebem esse nome porque ele tem o corpo coberto por anéis. Hoje nós já vamos para um outro filo, que é o filo dos moluscos. Os moluscos são os caracóis, as lesmas, as lulas, o polvo. Por que ele recebe esse nome? Porque ele tem o corpo mole. Então, o molusca quer dizer que ele tem o corpo mole. Então, todos esses animais vão ter o corpo mole. Como os animais que nós estamos vendo até agora, os moluscos, eles são animais invertebrados, assim como as minhocas, né, os anelídeos. Eles vão ter o corpo coberto por uma concha que ela vai ter função de evitar a desidratação. A gente vai ver que alguns moluscos são como os anelídeos, eles respiram através da pele e por isso a concha evita a desidratação e ressecamento da pele. A concha também protege eles, né, contra ataque de predadores. Então serve tanto para proteção como para evitar a desidratação desses animais. A concha vai variar de espécies de poríferos. Tem conchas internas, como exemplo a gente tem as lulas. A gente não vê a concha da lula porque ela é interna ao corpo do animal. Tem moluscos que não tem concha, que é o caso do polvo, por isso que ele é molengo, né? O polvo, se você apertar o polvo, ele é bem mole, porque ele não tem concha para dar sustentação. E externa, que é o caso dos nossos caracóis que a gente conhece, né, que vive no ambiente terrestre, que é mais comum em todo jardim você vai encontrar um caracol, ok? Eles podem viver, né, em ambientes aquáticos, como de água doce, como marinho, que é de oceano, que é o caso do polvo, das lulas e etc, né? E também no ambiente terrestre, que é os nossos caracóis que a gente tem com lesmas e caramujos que a gente conhece. Bom, os moluscos, eles vão ter sistema digestivo completo, assim como os anelídeos que a gente já viu, né? Que eles têm, então, boca e têm ânus. Então, os moluscos, eles vão ter esse sistema digestivo completo, só que eles têm uma estrutura exclusiva deles, relacionada com a
a alimentação, que é uma estrutura chamada de rádula. O que seria a rádula? A rádula é uma língua que tem microdentículos, que são pequenos dentes, que serve para ele raspar os alimentos, ok? Então, uma estrutura exclusiva dos moluscos é a rádula, não esquecem disso. Bom, como que é a respiração dos moluscos? Os moluscos já são mais avançados do que os anelídeos. A gente viu que os anelídeos, eles respiram através da pele, em um tipo de respiração chamada cutânea. A gente vai ver que os moluscos, eles vão ter vários tipos de respiração, dependendo do ambiente que eles vivem. De agora para frente, a gente vai ver que a maioria dos animais que vivem em ambientes aquáticos, eles respiram por brânquias. O que são brânquias? Por que eles respiram por brânquias? Porque as brânquias são estruturas que conseguem extrair o oxigênio presente na água e, por isso, é igual aos peixes, né? Então, os moluscos aquáticos, eles vão ter respiração branquial. Já os terrestres, eles vão ter respiração pulmonar ou cutânea. Muitas vezes as duas, tá, gente? Então, por isso a concha é importante, principalmente para a proteção da desidratação, porque como eles são moles, têm um corpo mole, se eles não tivessem a concha, principalmente o terrestre, eles teriam desidratar e a pele também ia ressecar e eles então não iam conseguir respirar. É o mesmo caso das minhocas, né? Por que as minhocas habitam as camadas mais profundas do solo? Porque elas precisam manter sua pele úmida para ocorrer respiração cutânea. Os moluscos, eles não vão ter esse problema porque eles têm a concha. Então, por isso, eles podem viver sobre o solo, certo? Principalmente em regiões mais frescas, né? Mas eles conseguem, diferente das minhocas, ficar na superfície do solo porque a concha os protege da desidratação. Então, os terrestres vão ter tanto respiração pulmonar, que é através dos pulmões, como respiração cutânea. Por isso que eles falam, né, que quando a gente joga sal no molusco, no caramujo, a gente está matando ele sufocado, porque ele não consegue respirar, tá? Uma outra curiosidade, né, diferença que a gente não viu até agora, é o tipo de circulação. Os moluscos, eles têm circulação aberta. O que é isso? Eles têm um coração, como a gente. Então, o molusco, ele tem coração. E, ao mesmo tempo, eles não têm vasos sanguíneos ou têm poucos vasos sanguíneos. Ah, professor, e como ocorre, então, a circulação do sangue? O sangue é jogado dentro de espaços entre os órgãos, tá? Esses espaços são chamados lacunas, por isso que chama de circulação aberta. A nossa circulação, por ela ser dentro de vasos sanguíneos, ela é chamada de circulação fechada, mas os moluscos não têm ou têm poucos vasos sanguíneos, então eles têm circulação aberta. A reprodução dos moluscos. A reprodução dos moluscos, ela é sexuada. Então, diferente dos outros animais que já tinham reprodução assexuadas, os moluscos não. Eles só se reproduzem sexuadamente. O que quer dizer isso? Eles produzem gametas, masculino, espermatozoide, e feminino, o óvulo. Como que é a fecundação desses animais? Pode ser tanto externa, principalmente em animais aquáticos, ou internas, nos terrestres. Qual que é a diferença desses tipos de fecundação? Importância, né? Quando um animal ele apresenta uma fecundação externa, ele tem que produzir uma grande quantidade de gametas, tanto de espermatozoides como de óvulos, para que ele garanta que pelo menos um vai ser fecundado. Então ele joga, né? Ele libera essa grande quantidade de gametas no ambiente aquático e a água circula e vai levar esses gametas até
o gameta masculino, por exemplo, até o gameta feminino. Quando ele tem fecundação interna, ele pode produzir menos gametas. Então, ele ocasiona o quê? Economia de energia. Então, ele precisa se alimentar menos. E a fecundação interna, ela garante, ela tem mais chances de que a reprodução seja bem sucedida, de que ocorra realmente a fecundação, porque ocorre a cópula. Então, fecundação externa é aquela quando o animal libera os espermatozoides no ambiente e a liberação do óvulo. Então, esses dois se juntam fora do corpo do animal. A fecundação interna ocorre dentro do corpo do animal, é o nosso caso da nossa fecundação. Então, os moluscos, a fecundação vai variar em função das espécies. Geralmente, espécies marinhas vão ter fecundação externas ou espécies aquáticas terão fecundação externa. Já a fecundação interna é mais comum nos moluscos terrestres. Bom, como que é o corpo dos moluscos? Eles são divididos em 3 partes principais. Cabeça, a gente tem a cabeça, massa visceral, que é tudo que fica dentro da concha. Por exemplo, o polvo, mesmo que ele não tenha concha, ele tem massa visceral. Então, é aqui na massa visceral que a gente tem os órgãos, o coração, é onde são produzidos os gametas. Aqui está mostrando, né, o intestino. Então, tudo isso fica dentro da massa visceral. E o pé? Então, os moluscos, eles têm 3 partes principais: cabeça, massa visceral e pé. E tem a caso, né, das conchas. Tudo isso vai ser protegido pela concha. As cabeças podem ter tentáculos, olhos e etc, dependendo do animal. Lembrando que a rádula está dentro da boca, na cabeça. E os pés, eles são importantes para a locomoção. Muitas vezes os pés, eles podem ser diferenciados em tentáculos. É o que ocorre no polvo, é o que a gente vê na lua. Certo? Qual a importância do pé e dos tentáculos? Eles ajudam na locomoção desses animais. Como que é a locomoção desses animais? Por rastejamento, no caso dos caracóis, que a gente conhece, né? A gente vê rastejando. E tentáculos ou ainda por jato-propulsão, que é o que ocorre pelo polvo. Aqui eu só estou dando um site que vocês podem achar, né? Um vídeo mostrando a locomoção dos polvos por jato-propulsão. O que é isso? Ele abre os tentáculos, se enche d'água, fecha os tentáculos rapidamente e essa água é liberada rapidamente, gerando uma pressão que empurra o animal para frente. Então, esse é o tipo de locomoção chamado jato-propulsão. É comum nos polvos. Bom, a concha que a gente falou, né, ela vai ter a função de proteger contra a desidratação e proteger contra o ataque de predadores. E elas vão ser formadas através do manto. O que seria um manto? O manto está lá dentro da massa visceral. Ela é uma membrana, né? São células que envolve o animal e permite a produção da concha. São células que liberam cálcio e vão produzir as conchas. Existe uma infinidade de tipos de concha que varia quanto à espécie. Então, quando vocês forem na praia e vocês veem aquele monte de concha, quer dizer que aquele ambiente ali, aquela praia, ela tem uma grande biodiversidade de moluscos. Tem várias espécies de moluscos. Então, cada concha é específica de uma espécie e ajuda a identificar as espécies desse fio, tá ok? As cores vai depender do pigmento e também está relacionado com a espécie. Então, mas a produção de todas as conchas, ela é feita pelo manto, que é essa camada que está dentro, envolvendo toda a massa visceral. E essas células do manto vão liberando cálcio, que vão produzir a concha.
Por hoje é isso. Qualquer dúvida vocês me mandam. Mas eu queria passar algumas pesquisas para vocês me entregarem, fazerem, né, durante a aula e me entregarem nas próximas aulas. Que é, vocês vão tentar procurar na internet, responder de maneira bem ampla, tá, gente? Vocês escrevem bem, façam uma pesquisa bem minuciosa, que vai respondendo as seguintes questões. Quais seriam a importância dos moluscos para o ecossistema marinho e o ecossistema terrestre? A segunda pesquisa. Qual as diferenças com os outros animais estudados? A gente já estudou poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos e anelídeos. Então, quero que vocês façam uma relação das diferenças entre todos os moluscos e entre esses todos animais estudados. E a terceira e última pesquisa, como ocorre a formação das pérolas nas ostras. Lembrando que as ostras, elas são poríferos, ou são moluscos, desculpa. Então, vocês podem usar o horário da aula para fazer essa pesquisa e me entrega nas próximas aulas, ok? Bom, hoje é isso. Qualquer dúvida vocês me mandam pelas redes sociais, tá, gente? Não fiquem com dúvida. Qualquer curiosidade também sobre moluscos, vocês podem me mandar, tá? Beijos e fiquem em casa.